Olá, o meu nome é Franciele, sou de Osasco, São Paulo, e vou contar aqui um relato que aconteceu com a minha mãe há mais ou menos uns 30 anos atrás, na cidade de Caldas, Minas Gerais, em um pequeno bairro da região. Esse bairro antigamente era super pacato, pois era um bairro novo e afastado de outros bairros mais movimentados. E às vezes era raro de se ver pessoas nas ruas após as 8 horas da noite. E por isso, a minha mãe conta que desde pequena sempre via assombrações e coisas sobrenaturais. Mas isso é história para um outro relato, pois o que ela viu dessa vez não foi algo espiritual, e sim bem material. Ela conta que os seus pais compraram uma casa naquele bairro, a preço de banana. Como eu disse, o bairro era bem afastado da cidade. Ali era bem mato, e o lugar nem energia elétrica ainda tinha. Assim que eles mudaram, eles logo notaram que na rua só haviam 3 casas com moradores. Uma dessas casas ficava ao lado da casa da minha mãe, onde morava um homem bem estranho. E a outra casa ficava na esquina, onde morava um casal de idosos. O restante da vizinhança eram só lotes vagos. Certa vez, a minha mãe e uma prima voltavam da aula. E assim que passaram em frente à casa da esquina que morava o casal de idosos, a senhora que morava ali chamou as 2 meninas. Aquela senhora se apresentou como Dona Inês, e ela disse para minha mãe que ela e a sua família precisariam mudar dali urgente, pois ninguém conseguia morar naquela casa. A minha mãe questionou o porquê, e ela disse que o vizinho ao lado se transformava em bicho em noites de lua cheia, e atacava quem quer que cruzasse o seu caminho. A Dona Inês pediu para minha mãe não deixar esse assunto chegar até o homem, pois ele só respeitava ela e o seu marido porque os dois são de idade e vivem ali há muito tempo. Mas todos que se mudavam para a casa que a minha mãe morava não ficavam ali por muito tempo. Assim que chegamos em casa, a minha mãe contou toda a história para minha avó. Mas ela não acreditou, achou que essa Dona Inês estava caducando devido à idade. Bem, se passaram algumas semanas, e o pai da minha mãe, no caso meu avô, precisou de uma enxada emprestada para tirar um mato do quintal da casa, e pediu para esse vizinho. O mesmo se apresentou como Sebastião, e emprestou a enxada para o meu avô. Logo meu avô disse que devolveria no dia seguinte, e Sebastião lhe alertou para ele não esquecer, pois ninguém ficava devendo-lhe algo. Meu avô achou isso meio estranho, mas deixou para lá. No outro dia, ele precisou trabalhar e disse para minha avó devolver a enxada para o vizinho e agradecê-lo. E assim a minha avó o fez. Ela foi até a casa do Sebastião e o chamou. Ele logo apareceu com aqueles olhos bem inchados. A minha avó perguntou se ele não dormiu bem à noite, e ele disse que tem um grande problema com insônia. Minha avó estava na frente do cercado da casa do Sebastião, e ela notou que em seu quintal havia várias galinhas parcialmente devoradas, com sangue e penas para todos os lados. Ela, bem assustada, perguntou o que aconteceu, e ele disse que durante a noite entrava uma raposa ali e atacava as suas galinhas. A minha avó, na inocência, disse ao Sebastião que a Dona Inês falava para a sua filha e a sua sobrinha que ele se transformava em bicho. Mas vamos levar na brincadeira, né? Afinal, ela é uma senhora de 80 anos. A expressão na cara do Sebastião mudou. Ele disse que tentava ser uma boa pessoa, mas era só alguém novo se mudar e começavam a rolar fofocas com seu nome, e ele odiava isso. Ele falou no tom agressivo, e a minha avó ficou assustada com a grosseria repentina do homem, e foi embora meio que assustada. Naquela noite, que por sinal era noite de lua cheia, nem a minha mãe e nem os seus pais conseguiram dormir. Eles começaram a ouvir uivos bem altos e vários latidos de cachorros. A minha mãe, que tinha por volta dos 13 anos de idade, olhou pela janela da sala e ela jura que viu uma criatura enorme semelhante a um porco do mato. E aquilo arrastava grandes correntes pela rua de terra, e vários cachorros cercavam a criatura, mas aquilo não se intimidava com os cães. Uns 10 minutos depois, a minha mãe e os seus pais ouviram 2 disparos de espingarda.
mas ninguém teve coragem de ir lá ver o que era. No outro dia cedo, a polícia foi até a casa da minha mãe para saber se os meus avós haviam escutado algo durante a noite, pois a dona Inês e o seu marido haviam sido assassinados. Alguém invadiu a casa do casal e os atacou fatalmente. O mais interessante é que não parecia ser um assalto, pois o sujeito não levou nada contigo. Os meus avós relataram que ouviram cachorros latir e, em seguida, 2 disparos. A polícia confirmou que foi encontrado 2 cápsulas de balas disparadas pelo marido da Inês, próximo à cena do crime. E também havia muito sangue, que provavelmente seria do agressor. O que quer que tenha entrado ali na casa da dona Inês matou ela e o seu marido estrangulado, mesmo depois de receber 2 tiros. Certa noite, alguns garotos que brincavam ali pela rua chamou a minha mãe e a sua prima para irem roubar galinhas no vizinho. Naquela época se fazia muito isso, pois as condições eram bem precárias. A minha mãe, com muito medo desse vizinho, disse que não ia, pois ela acreditava que aquele homem se transformava em bicho. O galinheiro ficava no quintal do vizinho, quase sem iluminação alguma. O galinheiro era bem alto, e as galinhas ficavam na parte de cima. A frente do galinheiro era aberta, e havia apenas uma escadinha bem atrás, aonde se subia para pegar as galinhas. Então, alguns garotos ficaram no muro, enquanto outros pegavam as galinhas e entregavam para os garotos de cima do muro colocarem no saco. Mais tarde, por volta das 8 da noite, o Sebastião chegou em casa e deu falta das galinhas. Ele logo colocou a culpa na minha mãe e na sua prima, e foi até a casa dos meus avós tomar satisfação. A minha avó logo entrou no meio da briga, e o Sebastião começou a ofender a minha avó com palavras de baixo calão. O pai da prima da minha mãe, que chamarei aqui de Marcos, estava com o meu avô no momento da discussão. O meu avô e o Marcos partiram para cima do Sebastião. Sebastião pegou os 2 pelo pescoço e os levantaram a 30 centímetros do chão. Levantou um em cada braço e depois os arremessaram a uns 3 metros à frente. Meu avô ficou pasmado, pois de onde aquele homem tirava tanta força? Sendo que o meu avô e o Marcos eram homens fortes. Rapidamente eles se levantaram e partiram novamente para cima do Sebastião. Logo em seguida, o Sebastião tirou a camisa e o meu avô retrocedeu. Sebastião estava com 2 curativos próximo ao abdômen, o que provavelmente seria a marca de 2 tiros. Os mesmos tiros que o meu avô e a sua família ouviram algumas noites atrás. Meu avô chamou Marcos e os 2 rapidamente recuaram e entraram para dentro de casa. O Sebastião logo gritou, ameaçando todos, dizendo que isso teria troco. Naquela mesma noite, sabendo dos perigos, o meu avô e a sua família iriam para a casa do Marcos até conseguirem se mudar dali. Enquanto pegavam algumas coisas pessoais por volta de 10 da noite, todos ali na casa começaram a ouvir aqueles mesmos uivos que ouviram noite antes. A minha avó logo trancou toda a casa, mas aquela coisa que estava lá fora conseguiu pular o cercado e entrar com muita facilidade. Aquele ser monstruoso estava rodeando a casa, caminhando e dando uma risada muito sinistra com um tom muito grave. O meu avô olhou pela janela e o que ele viu, ele relata que não era desse mundo. Aquela criatura era o próprio demônio. Para resumir aqui e poupar os detalhes para vocês, a criatura sem sombra de dúvidas era um lobisomem. Aquilo tinha pelos escuros e deveria medir uns 2 metros de altura. Porém, andava encurvado e também tinha um focinho de cachorro. Esse focinho era curto e os seus olhos eram amarelados. Meus avós não tinham telefone para ligar para a polícia. Então meu avô e o Marcos pegaram facões para se defenderem caso aquilo entrasse na casa. Aquela criatura chegou na porta da frente da casa e começou a dar fortes socos e chutes para arrombá-la. A minha mãe conta que a criatura começou a gritar
e a falar com uma voz bem semelhante à voz do Sebastião, porém era muito mais grave. Aquilo ria e xingava o meu avô e a minha avó em alto e bom tom. Dizia que iria entrar e matar todos ali dentro de casa. Nesse meio tempo, a minha avó acendeu o fogão e colocou várias panelas com água fervendo. Depois de uns 10 minutos, o meu avô abriu a janela da cozinha. A criatura ouviu o barulho e foi correndo até lá. E assim que aquilo chegou embaixo da janela, a minha avó tacou água fervendo naquilo. O meu avô e o Marcos também jogaram água fervendo naquilo, pois todos estavam com panelas com água quente. Naquela mesma hora, subiu um fedor horrível de cachorro molhado por todo o lugar. Aquilo deu vários gritos de dor e saiu andando cambaleando. O Marcos aproveitou a brecha e saiu para afrontar a criatura, lhe desferindo vários golpes de facão. A criatura, muito ferida, conseguiu pular o muro dos fundos da casa, que dava para um terreno baldio. O Marcos, achando que a criatura provavelmente estaria morta, não foi lá verificar. Todos entraram para dentro de casa e passaram a noite rezando. No dia seguinte, o meu avô e o Marcos foram lá nesse lote para ver o corpo da criatura. Porém, já não havia mais nada lá. A minha mãe e os meus avós se mudaram dali naquele mesmo dia. Quanto ao Sebastião, ele nunca mais foi visto naquela cidade. Depois de uns 5 anos, alguns amigos do meu avô diziam que o tal Sebastião estaria morando em um outro bairro bem afastado da cidade, e que ele agora estava mexendo com magia negra, e a sua aparência era bem deformada, pois parecia ter várias escoriações de queimaduras por todo o corpo. Bem, este é o relato da minha mãe. Contei com as palavras dela, sem tirar e nem acrescentar nada. Espero que gostem. Boa noite.